Adeus Financiamento, episódio 14. Dessa vez investindo com o salário de maio. E agora sim a gente conseguiu chegar nas casas dos 3 dígitos de recebimento dos dividendos. Ou seja, a partir de maio a gente alcançou essa marca de chegar nas centenas aí. Recebemos um pouquinho mais de R$ 100 com ativos que me pagam mensalmente. Porque em março a gente tinha até conseguido chegar nesse marco, só que muito por conta do efeito das ações. E como as ações não pagam mensalmente, meio que não conta tá, na minha estratégia aqui de investimento, né? Mas dessa vez a gente conseguiu alcançar com os ETFs e fundos imobiliários essa marca aí de mais de R$ 100 e vai fazer eu chegar no meu propósito muito mais rápido, receber mensalmente, e até por isso também que eu parei de investir em ações momentaneamente também em Bitcoin, porque eu tenho que alcançar esse marco o quanto antes. Mas simbora lá para você entender o que foi isso. Indo direto ao ponto, já mostrando aqui quanto que está o meu valor aplicado na data de hoje. Estou gravando no comecinho de junho, estou quase chegando aí nos 17K, para honra e glória do Senhor. Aqui é o histórico mensal, então você vê que aqui em maio eu realmente passei dos R$ 100 igual em março, só que eu também tive pagamento de ações. Então eu tenho que tirar esse efeito para saber quanto que de forma recorrente eu recebi no mês de maio. Então se eu filtrar aqui cliquei sem querer em BDRs. Se eu clicar os fundos imobiliários, eu recebi 78,42 no mês de maio, e os ETFs eu recebi 27,46, ou seja, dá uns R$ 105 e alguns quebradinhos. Então, sim, chegamos nas centenas dos dividendos, finalmente, através desses ativos que me pagam mensalmente, que é o grande propósito dessa série, né? Eu atingir um valor mensal que cubra o valor que eu pago hoje de financiamento, e eu conseguir quitar essa dívida o quanto antes. Mas aí, indo um pouco aqui mais para baixo, você vê que as ações deram uma turbinada, ou seja, ficou em 128. Nesse comecinho de junho já caiu um pingadinho de fundos imobiliários, e a proposta é eu seguir nessa sequência. E aí, aproveitando, eu vou colocar agora aqui na tela como que foram esses aportes que fizeram eu chegar nesse valor de R$ 128, né? Não de 128, mais os de R$ 105, né, em alguns centavos, porque esse efeito de pagamento das ações foi em virtude das minhas compras lá do ano passado. Então eu não comprei mais ações, que no caso foi a Taesa que me pagou nesse mês de maio, que fizesse chegar nesse valor. Não, eu já tinha essas ações anteriormente. Então vamos lá. Eu continuei na minha estratégia, né? Vou colocar aqui o print no finalzinho de abril, né? Antes de tudo, eu cheguei a comprar mais 2 cotinhas do Gari 11 porque tinha sobrado um troquinho de dividendos, e aí com o pagamento final que eu recebi no final do mês de abril, apareceu uma oportunidade de comprar Gari 11. E se eu comprasse no finalzinho do mês, eu já ia receber em maio. Então, como ele é um fundo imobiliário mais baratinho, eu comprei mais 2 cotinhas do Gari 11. E, além disso, eu segui na estratégia de dolarização do patrimônio através desses ativos que replicam índices americanos, desses ETFs da Buena Vista. Só que desse mês em específico eu não comprei 2 de cada, igual eu tenho feito lá desde uns 2, 3 meses que eu comecei a aportar neles. Eu consegui comprar 3. E isso é muito bacana porque eu não tirei mais dinheiro do meu bolso para conseguir fazer isso. Eu consegui fazer justamente porque eu tenho recebido mais dividendos, mais proventos. Então, esse que é o poder do efeito dos juros compostos e da bola de neve, né? Você não necessariamente precisa tirar mais dinheiro do seu bolso para conseguir investir mais. Os próprios investimentos vão te retornar um dinheiro que faz você aumentar a sua capacidade de aporte e, consequentemente, você também vai receber um pouco mais por conta disso. Daí eu estou quase alcançando a marca dos 25% investidos nesses ETFs, que é a parte que eu quero deixar de forma dolarizada o meu patrimônio. Eu penso em futuramente investir até diretamente no exterior para gerar uma renda mensal já em dólar. Só que no momento, o que mais está fazendo sentido para a minha estratégia é investir através aqui do Brasil nesses ETFs, que me pagam mensalmente, né? Então, assim, a minha meta é ter, segundo a metodologia de investimentos que eu acredito, é de 25% em ações, fundos imobiliários e ETFs não, em renda dolarizada, né? Não necessariamente dolarizada, mas um patrimônio no exterior. Então, assim, ações e renda no exterior. Eu já estou quase para a par, 25%. Vou deixar aqui também um print de como está esse percentual de alocação
do gráficozinho lá do Investidor 10. Só que nos fundos imobiliários eu estou muito além. Por quê? Eu justamente já tinha essa vantagem anteriormente. Eu comecei a investir em ações antes, um pouco depois, aliás. Só que eu dei essa parada de investir em ações, conforme eu conversei antes, e vou continuar deixando elas um pouco de escanteio, justamente pelo que eu tenho comentado de que as ações não pagam mensalmente. Uma e outra faz isso, mas assim, o que vai me pagar mais e de forma recorrente vão ser os fundos imobiliários e esses ETFs, que é o meu objetivo principal. Quando eu atingir essa meta, que é o propósito dessa série aqui no canal, aí eu volto a investir em ações, porque, putz, está tendo muita oportunidade, estou com meu dedo coçando para comprar, só que eu não posso voltar atrás com o meu propósito, né? Então, vou ter que deixar essa onda aí de maré boa, né, digamos assim, das ações, dar uma passada e aproveitar oportunidades futuras, porque atualmente eu tenho que atingir essa meta de receber esses proventos de R$ 1.000 mensais. Você vê, eu consegui chegar na casa dos R$ 100 agora, então eu ainda tenho um certo chãozinho aí a percorrer, mas a gente tem que começar de alguma forma, né? E isso não é conta do vigário, né? É matemática, daqui a pouco daqui a pouco não, né? Mas vai acontecer e quando acontecer, aí eu volto a investir em ações. Porque essa que é a grande sacada das ações, né? Os fundos imobiliários, apesar deles estarem na renda variável, eles te proporcionam uma segurança de renda mensalmente. Então, assim, eles são os ativos ideais para que você consiga custear o seu custo de vida, por exemplo. Então, a proposta é que os fundos imobiliários sejam o meu salário do futuro, o salário da minha família no futuro. Agora, as ações, investir em ações, além delas te pagarem também dividendos, geralmente de forma trimestral, ou tem ação que paga às vezes até uma vez só no ano, enfim. Mas a proposta das ações é de multiplicar de forma mais agressiva, digamos assim, o seu patrimônio. Então, elas tendem a valorizar, elas têm que valorizar, né? Esse que é o propósito das ações, muito mais do que os fundos imobiliários, que os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a te repassar 95% do que eles lucram. Então, assim, se o cara só fica com 5% do lucro, ele não vai conseguir que o seu ativo ele se valorize tanto quanto as ações. As ações, se eu não me engano, no mínimo é 25% que eles têm para distribuir. Vai depender da política de cada empresa. Isso quando elas distribuem. Pode ser que as ações elas não distribuam nada, que elas só investam em si mesmas e as pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso como? Comprando as ações num preço menor, aí a ação valoriza muito, ela vai e vende. Aí paga ali o seu devido imposto, mas enfim. Só que o meu método de alocação, o meu não, né? O método que eu acredito é da renda passiva, porque é aquilo, né, cara? O nosso custo de vida ele é mensal. A gente tem contas mensais, a gente precisa fazer pagamentos mensais, sei lá, na vida e é aquilo. Eu não vou ficar investindo em algo que, sei lá, só aumente meu patrimônio, só aumente, só aumente, só aumente, mas e aí? Você ainda vai precisar, tendo custos mensais, você ainda vai ter um estilo de vida que você precisa do dinheiro de forma mensal. Então, eu prefiro concentrar os meus investimentos em algo que me pague mensalmente, minimamente. Ou no caso das ações, né, quando eu já tiver atingir essa meta dos R$ 1.000 por mês, aí eu passo também a investir em ações, porque é aquilo, na própria tabela dá para ver isso. Quando tem pagamento de ação, tipo de escola, né, dá uma explodida no que você vai receber no mês, e isso também é bom pra caramba. Então eu sigo nessa de aumentar de forma mais expressiva a minha parte de renda do exterior no meu patrimônio. Provavelmente no salário de junho eu vou continuar investindo nesses ETFs da Buena Vista, comprar três, porque agora estou conseguindo passar a comprar três de cada em vez de dois. E o que sobra de troco, né, eu coloco nos fundos imobiliários para aumentar também a minha renda passiva mensal. Nesse mês de maio em específico, eu acabei passando um pouco por alto, né? Eu comprei mais uma cotinha do HGBS 11, que é o fundo imobiliário de shopping, e esse fundo ele desdobrou recentemente, ou seja, quem tinha 10 cotas dele passou, ou quem tinha uma cota dele passou a ter 10. Então isso tornou o fundo muito mais acessível, porque uma cota dele custava em média R$ 200, ou às vezes um pouquinho menos, cento e pouco, depende de como que ele estava precificado. E agora uma cota dele custa quase 20, né? Ou depende do momento. Então, isso vai facilitar o meu aporte nesse fundo imobiliário, que ele
né, por ser mais caro, ele tem essa barreira um pouco mais alta de você conseguir comprar dele. E eu não curto muito fundos imobiliários de shopping, porque é varejo, né, e tal, depende muito de comércio e outras coisas. Mas a GBS, ele é um fundo tão antigo, tão, sei lá, meio que fundou essas eras dos fundos imobiliários no Brasil. Eu acho ele muito seguro, ele é muito diverso, ele tem participação em diversos shoppings, então se eu fosse escolher um shopping, eu vou focar não em rentabilidade, em retorno, mas num fundo que seja um pouco mais seguro. E aí o HGBS, na minha concepção, cumpre muito esse propósito. Para falar, né, que eu não estou comprando mais ação nenhuma, para não ficar a troco lá na corretora, eu comprei uma cotinha de Klabin, que tá custando menos de R$ 4 ultimamente, deu uma desvalorizada boa, porque a empresa está optando por investir nela mesmo, em vez de pagar dividendos aos acionistas, e o povo tá afim de grana, né? Então eles estão acabando se desfazendo um pouco desses papéis de Klabin, e isso é bom para quem quer aumentar a sua posição nelas. Eu, inclusive, estou deixando a tabelinha aqui, né, de como que eu investi no mês, diferente dos vídeos anteriores que eu mostrava o print da ordem certinho, porque eu troquei de corretora. Eu não estou mais investindo através da Rico, estou investindo através do próprio aplicativo do Santander, que é um banco que eu venho construindo relacionamento, porque eu estava um pouco insatisfeito com a forma, estou, né, um pouco insatisfeito com a forma que a XP vem lidando com os seus clientes e com algumas notícias que tem apresentado deles. Teve recentemente um vazamento de dados, então, assim, nada que fosse comprometer os meus ativos, porque eles não ficam na corretora, ficam listados na B3, né, na CVM. Só que eu não estou me sentindo muito seguro, o aplicativo também não estava performando bem, enfim, aí eu troquei para o Santander, visando essa continuidade de construção de relacionamento. Só que, putz, o Santander eu tô tomando uma surra, é bem ruim de investir por lá. Eu só consigo investir através da web, né, do navegador. O aplicativo não funciona para comprar ativos, ele só mostra como que está a sua carteira, mas enfim, estou deixando lá por enquanto, porque eu não estou fazendo grandes novidades na carteira, eu estou só mantendo o que eu tenho feito ultimamente. Mas, e aí é por isso que eu não estou colocando o print certinho, mas confia que foi exatamente realmente isso que eu comprei. Mas me diz você já começou a investir? Ó, o meu segundo salário, que não é o do CLT, já chegou na casa dos 3 dígitos. E o seu, quanto é que tá? E a minha meta é que ele chegue nos 4 dígitos, no 5, enfim, que ele vire o meu salário principal. Porque, cara, quem não nasceu em berço de ouro, como eu, ou de repente assim como você que está vendo esse vídeo, vai ser assim, cara, vai ser devagar, vai ser aos poucos, vai ser migalhinha por migalhinha, até que um dia a gente construa um patrimônio que vai prover muito mais segurança, não só para quem está investindo, mas para a família dessa pessoa, né, para o seu lar, digamos assim, e para a sua descendência, para a sua geração. Então, para pensar que os seus filhos não vão ter, de repente, as mesmas dificuldades ou ter que escolher entre uma coisa ou outra, assim como você teve que escolher, né? No meu caso, eu só consegui fazer faculdade porque eu consegui uma bolsa no ProUni de 100%, porque senão eu não conseguiria custear uma faculdade, né? Eu não consegui custear um preparatório para eu conseguir passar numa faculdade pública, por exemplo. E eu também, de repente, nem iria conseguir, porque eu teria que trabalhar e estudar para conseguir minimamente manter, né, a minha vida. Eu não tive esse privilégio, digamos assim, né, de que os meus pais me subsidiassem para que eu só estudasse. E eu quero prover isso para minha descendência, né? E os investimentos são isso, cara. É bíblico, o dinheiro por tudo responde. Então, se você puder fazer com que o dinheiro trabalhe para você, tipo, é o cenário ideal, né? A gente não ficar refém desse sistema, mas a gente botar o sistema para trabalhar a nosso favor. Só que aquilo, né? Demora. Não é jogo de aposta, dos tigrinhos da vida que você vai conseguir enriquecer muito rápido. É uma construção, tijolo por tijolo, mas ela é real, é matemática, não tem como mentir. Você vê aí mensalmente os meus aportes só aumentando, e muito por conta disso. Porque um mês sempre vai ser melhor que o outro até você chegar aonde você pretende, a sua meta aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.